organização, né? E essa igreja de Corinto, se os irmãos olharem, vamos lá, olha, 1 Coríntios, era uma igreja abençoada, o apóstolo Paulo diz. Era uma igreja que tinha tudo, todas as coisas. E veja aqui, 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 4, quando ele diz assim, olha, sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo, irmãos, isso é importante, né? Diz aqui, olha, em tudo fostes enriquecidos nele. Uma igreja que era completa, tinha todas as coisas, né, em Cristo, olha. Eles foram enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. Não só isso, né, mas assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Era uma igreja mesmo que tinha palavra, tinha entendimento, conhecimento, testemunho, né? E de maneira, Paulo diz aqui, que não vos falte nenhum dom, cheia de dons, que Deus mesmo tinha concedido a eles, né? E diz aqui, olha, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, igreja completa, tinha a salvação, né? Tinha a palavra de Deus, tinha conhecimento, tinha testemunho, tinha os dons e aguardavam a bendita esperança. É uma igreja mesmo completa, né? Mas, ao mesmo tempo, era uma igreja que estava com, né, nós falamos problemas, mas era uma igreja que estava cheia de pecado. Como, né? Sim. Era uma igreja que estava, de certa forma, eles tinham tudo, mas ao mesmo tempo estavam vivendo de uma forma desordenada, desorganizada, né? E Paulo, ele tem a preocupação de mostrar que, apesar deles terem as bênçãos, a salvação, a palavra, né, o testemunho, os dons, esperavam o Senhor Jesus, mas a sua vida prática, negava tudo isso pela forma que eles procediam, né? Pelo seu comportamento, pelo seu procedimento. E Paulo, como um bom pai, né? O pai da igreja, nesse sentido, aquele que fundou no sentido humano, né? Porque a igreja verdadeira é Deus que faz, mas através da sua palavra, Paulo tinha responsabilidade. Então, ele coloca em ordem. E essa carta de 1 Coríntios é uma carta de ordenação, de organização, colocar as coisas em ordem. Segura aqui, olha, no capítulo 14, no versículo 26, Paulo resume, ele diz assim, olha, o que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Eles se reuniam como igreja, mas tinha muitos problemas, né? E nós vamos ver pecado, irmãos, bagunça, desordem. Então Paulo vai colocar em ordem, olha, o que, pois, fazer, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Nós vimos, né, no início aqui da carta, que eles tinham tudo, eram completos, não faltava nada. E lembrar também, irmãos, que a igreja em formação ainda não tinha mesmo, né, o cânon do Novo Testamento. Ele estava em formação, estava sendo escrito. Mas tudo isso aqui, naquele momento, era importante, né? Mas veja o que ele diz, seja tudo feito para a edificação. Veja que no versículo 33,
Porque Deus, esse Deus a quem vocês servem, não é um Deus de confusão, não é? Não é um Deus de confusão, um Deus de desordem, muito pelo contrário. E sim, ele é um Deus de paz. Como em todas como em todas as igrejas dos santos, é o mesmo Deus, não é um Deus de confusão. Veja o que ele diz aqui no verso 40, né? Aliás, no 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Então aqui está, né, é bem notório a preocupação do apóstolo Paulo em colocar ordem naquela igreja, que apesar de ter todas as bênçãos, todos, né, os princípios, a palavra, o conhecimento, os dons, mas havia desordem, havia mesmo algo que estava errado. E nós vamos ver o que era isso. É identificado como pecado. Havia pecado mesmo no meio do arraial, mesmo eles assim, né, com o seu testemunho, a igreja estava sofrendo as consequências. Então, volte aqui, olha, o capítulo 1, havia né, identificado, terrível mesmo, inimizade. Inimizade entre os irmãos. Paulo aqui, ele diz no verso 10, ora, rogo-vos, 1 Coríntios 1,10, rogo-vos, irmãos, ele apela, né, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós o que? Divisões, né? Divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito
capítulo 5, nessa igreja
Aqui eu vou mostrar alguns versículos ainda, né? Veja Atos capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, ele diz assim, olha, verso 17: de Mileto mandou mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo mandou reunir a liderança, né, os presbíteros. E quando se encontraram com ele, ele disse: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vula ensinar publicamente e de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento, né? A verdade
Vamos ficar em pé, vamos abrir as nossas Bíblias na carta que nós estamos estudando, Romanos, no capítulo 1, e fazer a leitura do verso 7, que eu acredito que todos já sabem até de cor, né? Mas Romanos, capítulo 1, verso 7. Vamos fazer a leitura juntos e no final nós faremos uma oração. Romanos 1, 7. Diz assim a palavra do Senhor: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, muito obrigado por estarmos na Tua casa nesse dia especial, sim, Pai, para todos nós. O dia da ressurreição, o dia do Senhor, em que o Teu povo, Pai, assim, tem o privilégio e a obrigação também de reunir-se ao redor do Senhor para Te adorar, para Te louvar e também, Pai, para ouvir a Tua voz, aprender mais da Tua palavra, dos Teus ensinos, para o benefício das nossas vidas. Então, nos ajuda nessa manhã, nessa escola bíblica, cada professor que tem responsabilidade de transmitir a Tua palavra, que todos nós possamos mesmo estar dependentes e dependendo do Espírito Santo. Ele realmente que é o nosso professor nessa manhã. Que Ele venha mesmo, Pai, nos ajudar, nos capacitar e assim todos aqui possamos receber o alimento espiritual para as nossas vidas. E cada um que chegou aqui, seja uma criança, um adolescente, um intermediário, um jovem, um adulto, possa mesmo, Pai, assim ser edificado com a Tua palavra. E também se há entre nós alguém que não tem a salvação, o Senhor, Pai, faça uma obra especial nessa vida. Entregamos todos essa escola em Tuas mãos. No nome santo de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Irmãos, a preciosidade da carta aos Romanos, os irmãos sabem, já fizemos a introdução e chegamos aqui nesse verso 7, tão importante, e não sei já há quanto tempo estamos, porque Deus é mesmo que nos dirige, né? Mas a importância para a igreja de Jesus Cristo, quando Paulo, ali escrevendo aqueles amados de Deus, ele identifica, né? Naquela cidade, a capital mesmo do Império Romano, havia verdadeiramente amados de Deus que estavam ali. E Paulo identifica essas pessoas como aqueles que receberam a salvação, né? No verso 6 ele diz, olha, de cujo sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, amados de Deus porque são chamados por Jesus Cristo, chamados individualmente. Essa é a chamada de Deus, a chamada soberana para a salvação, ser de Jesus Cristo. É um privilégio, irmãos, no mundo, né? Você ser chamado por Deus para ser de Jesus Cristo. Que privilégio! É a salvação, assim, gratuita, né? A salvação particular, individual, gloriosa. Então, Paulo identifica os amados de Deus como chamados para serdes de Jesus Cristo, a salvação. Mas ele continua, né? Aos amados de Deus que estais em Roma, chamados agora para ser de santos. É a chamada para a santificação. E nós, assim, propositalmente paramos, né? E estamos explorando o máximo, porque a vida do salvo, ela é uma vida em santidade. A vida do santo, ela é uma vida buscando mesmo a santificação. E esse é o propósito para a igreja de Jesus Cristo, para as nossas vidas, a busca mesmo da santidade, da santificação, que é, né,
a vontade de Deus para cada um de nós. Então isso tem que ser mesmo explorado, né? Porque é uma necessidade para a igreja mesmo, a igreja de Jesus Cristo. A verdadeira igreja, a característica dela é que estão sendo sendo santificados. E nós lemos nas Escrituras, era uma preocupação dos líderes, né, dos pais da igreja, em mesmo deixar isso assim bem claro, bem evidente nas vidas, porque a igreja, nós sabemos, não é esse templo aqui, não é uma casa, não, mas a igreja é um templo espiritual, mesmo formado por pessoas, né? A verdadeira igreja de Jesus Cristo. Então, nós somos exortados a buscar a santificação. É a vontade de Deus. E nós, assim, mostramos vários versículos, e o Pedro, maravilhosamente dirigido pelo Espírito Santo, eu gosto muito dessa passagem, né, que nós temos assim sido base para o nosso estudo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante. 1 Pedro, capítulo 1 e verso 13 em diante, diz assim a palavra de Deus, né? Por isso, por esse motivo, por ser salvo, né, cingindo o vosso entendimento, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência. É uma característica do salvo. Antes, nós éramos filhos da desobediência, né? Porque vivíamos na ignorância, vivíamos mesmo uma vida entregue às concupiscências da carne, mesmo desobedecendo a Deus, a sua palavra, etc, etc, né? Mas agora, como filhos da obediência, houve, né, algo que aconteceu na vida desses eleitos de Deus. Houve mesmo uma mudança de condição. Antes, filhos da desobediência, agora filhos da obediência. E como tais, né, diz, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância espiritual. O homem natural, diz a Bíblia, que não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, né? Loucura, pois está morto, espiritualmente falando, como vai entender, né? Mas a Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus têm uma nova criação, é uma nova criatura, a nova natureza espiritual. Esses sim, né, não são mais ignorantes espiritualmente falando. Como diz aqui, olha, pelo contrário, né, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos, olha o verbo, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, portai-vos, olha o verbo, né? Tornai-vos, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, amados irmãos, o santo, o salvo, tem mesmo, assim, a obrigação, né, de se tornar um santo mesmo. Como diz aqui, né, nesse sentido de buscar a santidade. E é durante o tempo da minha peregrinação nesse mundo. Nós somos forasteiros, peregrinos nesse mundo. A nossa pátria não é essa pátria aqui
né, terrestre, mas nós somos agora de uma pátria celestial. Nós somos, como diz aqui, né, forasteiros, peregrinos, não mais desse mundo. Apesar, né, de vivermos nesse mundo, nós não somos mais desse mundo. E como tais, irmãos, devemos mesmo, como diz aqui, né, em obediência e em temor, andar mesmo buscando, no sentido tornando, né, portando-nos como filhos de Deus, como salvos. Então, Pedro diz, olha, é em todo o vosso procedimento, em toda a área da nossa vida. E os irmãos sabem bem, eu já dei esse esboço, né? Santidade, santificação, primeiramente individual, pessoal, no nosso corpo, no nosso relacionamento com Deus. Depois, na nossa casa, no casal, na família, no relacionamento nosso e também com Deus. Terceiro, na casa de Deus, mesmo onde nós estamos congregando, né, estamos participando, santidade, e estamos tratando dessa parte, santidade na casa de Deus. E fizemos, né, para literar, para ajudar, o A, E, I, O, U. Santidade na casa de Deus, primeiramente na adoração. E tratamos do assunto. Depois, santidade na edificação de vidas. Nós tratamos também. E, por último, falamos da santidade na instrução das coisas de Deus. E hoje eu queria adiantar, né? Vamos para o nosso O. Santidade na ordem. Ordem. A organização mesmo da igreja. Amados, Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus organizado. Tudo, né, nós vemos assim em Deus, na sua plenitude, um Deus organizado. E a santidade mesmo, é uma característica, né, a ordem, a organização. Tem uma passagem aqui, olha, que o profeta Isaías, para a gente iniciar, ele diz assim, né? Isaías, no capítulo 45, e no versículo 18, Isaías 45, 18, veja o que está escrito. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o único Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a fez para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, na própria criação, né, nós vemos aqui a ordem de Deus, a organização desse Deus, né, triuno, um Deus, como diz aqui, não há outro, somente eu, um único Deus. E toda a sua criação, na plenitude da sua criação, diz aqui, Deus formou, né, criou os céus e a terra, e a estabeleceu, e que não a fez para ser caos, né? Para ser uma bagunça, uma coisa mesmo desorganizada. Nós lemos, sim, e eu não vou entrar, né, nem estabelecer uma discussão teológica, não é o nosso caso aqui, mas Gênesis 1 diz, né? Deus criou os céus e a terra. Mas no verso 2 diz, porém a terra estava o quê? Vazia, né? Sem forma. Havia trevas sobre toda a terra. Então, como um Deus perfeito, né, ia criar algo, como diz aqui, para ser um caos? De forma nenhuma. E nós vemos assim
Deus colocando em ordem, não é? A própria criação, estabelecendo, organizando tudo isso. E esse é um Deus. E assim, meus amados irmãos, Ele não mudou, mas trazendo, não é, para a sua igreja, para a igreja de Deus, para nós, até nos nossos dias. É muito importante esse Deus Santo, né? Nós assim, como agora os responsáveis, como eu falo, de Deus, assim, em termos de igreja, devemos sim segui-lo, até em organização, em ordem, né? Um Deus de decência e ordem. E havia, sim, não estamos aqui, mas uma igreja, até a igreja de Deus, a igreja de Corinto, que serve mesmo de padrão, de exemplos para nós em relação a isso, né? E não só Deus, mas através dos seus apóstolos, dos seus discípulos, nessa igreja em formação, ele mesmo estabelece ordem